Somos marcados por lembranças, mas nem sempre estas lembranças são coisas boas. Há 12 anos, o Brasil inteiro ficou marcado por uma tragédia. Um anjo foi tirado tão bruscamente e agressivamente da terra que jamais iremos nos esquecer. Mas antes de mergulhar nessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e me conte aqui embaixo nos comentários o que você se lembra do caso Nardoni e qual foi o caso brasileiro que mais te marcou. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002. Sua mãe era Ana Carolina Cunha de Oliveira, que a teve aos 17 anos. E seu pai era um estudante de direito, Alexandre Alves Nardoni, que não aceitou a ideia de ser pai tão jovem, e apenas depois de 11 meses que sua filha Isabela havia nascido, ele se separou de Ana Carolina. Pouco depois da sua separação, Alexandre conheceu outra Ana Carolina, mas dessa vez Ana Carolina Jatobá, com quem veio a se casar, tornando-a então sua atual mulher e madrasta de Isabela. Isabela era uma menina muito sorridente. Vivia entre a casa de sua mãe e de seu pai. Muito amada por todos, era a alegria dos avós. Uma menina gentil e extrovertida, inteligente e dedicada. Amava a vida e sempre estava correndo de um lado para o outro. Após a separação de seus pais, Isabela passou a ir para a casa de seu pai a cada 15 dias. Como assim ficou decidido em tribunal. E nunca mencionou maus tratos da parte de seu pai e sua madrasta. Mas dizia que eles davam muito mais atenção aos irmãos do que a ela. Sim, Alexandre e sua nova esposa tiveram filhos, que viviam normalmente com o casal. Mas há relatos de vizinhos que o casal nem sempre se dava bem, e diziam perceber um certo ciúmes da parte da nova esposa de Alexandre para com Isabela. E assim era a vida da família. Isabela passava a maior parte do tempo com a mãe, mas em dias marcados ia para a casa do pai. Em um dia que para o mundo era um dia normal, os jornais e meios de comunicação ficaram alvoroçados com as notícias que chegavam. O dia 29 de março de 2008 ficou marcado como o dia do fim de uma vida. As notícias mostravam que uma criança de 5 anos havia caído da janela do apartamento de onde morava, mas não tinham muito mais informações de como o ocorrido acontecera, pois a polícia ainda não havia divulgado muitas informações. Com o passar das horas, as notícias eram de que a casa havia sido invadida por um ladrão e a menina estaria sozinha na casa. Seu pai a colocara na cama, pois a menina já estaria dormindo, e voltara para o estacionamento para ajudar a mulher a levar os outros 2 filhos para o apartamento, pois eles também já estavam dormindo no carro, e que quando eles voltaram para o apartamento, tudo já havia acontecido. A perícia entra imediatamente em ação para investigar a cena do crime, e relatam que, de fato, a menina foi jogada da janela do apartamento de seu pai, que ficava no 6º andar. Pois haviam rastros de sangue pelo quarto da garota e a rede de proteção havia sido cortada. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram levados pela polícia para interrogatório e foram liberados após pouco mais de 24 horas de depoimento. Mas a polícia começou a ficar confusa. A família do casal diziam que eles tinham uma boa relação com a garota. Porém, a versão dos vizinhos era um pouco diferente. Eles relataram à polícia inúmeras brigas e gritos vindos da casa do casal, e que sempre o motivo da briga era a jovem Isabela. Mas a polícia dizia ainda não ter suspeitos concretos para o caso. No dia 1º de abril, foram divulgados os primeiros laudos do Instituto Médico Legal. Os laudos apontavam asfixia antes da morte e havia até uma dúvida se a garota realmente teria caído, pois a falta de fraturas padrões de uma queda dessa altura fez os médicos legistas duvidarem do ocorrido. Além de lesões no pescoço devido ao estrangulamento antes da morte, a menina tinha apenas uma fratura no pulso. A casa não havia sido arrombada, como disse o casal. Não havia indícios de que alguém forçou a porta para entrar.
Com isso, a madrasta da menina relatou que havia perdido suas chaves dias antes do ocorrido e que provavelmente teria sido assim que alguém teria entrado na casa. Além disso, a polícia dizia que o apartamento estava todo revirado, mas que parecia proposital e não o resultado de uma invasão ou roubo, o que levou a polícia a considerar o fato como um homicídio, pois foi determinado que a tela do quarto de onde a garota foi jogada havia sido cortada. Portanto, quem quer que a tenha jogado teve a intenção de fazer isso. Com o andar das investigações, os investigadores achavam cada vez mais estranha a história do roubo, pois o depoimento do casal e o relato dos vizinhos não se encaixavam. A cronologia dos acontecimentos, de acordo com todos os depoimentos, não batiam. Foi aí que o delegado responsável determinou que fosse feita uma nova perícia no carro do casal e no apartamento, alegando que no dia foi tudo muito conturbado e que poderiam ter deixado alguma coisa passar. Com isso, a polícia descobriu que de fato a cena do crime havia sido adulterada. Nada havia sido roubado e, estranhamente, o carro e a casa, apesar da bagunça naquela noite, haviam sido muito bem limpos. Eles encontraram pontos com vestígios de sangue que foram limpos, mas que com os equipamentos da perícia foram revelados, não só na casa, mas como no carro do casal também. Então a polícia divulgou que houve uma tentativa de transformar a cena e esconder possíveis provas de homicídio. Foi então que o casal passou a ser considerado muito suspeitos no caso, pois eles alegaram que a casa havia sido invadida, mas a polícia já havia determinado que não houve invasão ou roubo e que a cena do crime tinha sido toda modificada, mas o casal negava incansavelmente a participação no crime. A investigação detectou sangue na porta do apartamento do quarto das crianças, no corredor, nas maçanetas, na cama onde Nardoni diz ter colocado a filha adormecida e na rede de proteção de onde Isabela foi jogada. Mas os advogados tentaram revogar a veracidade das amostras, dizendo que poderiam ser manchas antigas. Os primeiros a encontrar a menina caída no gramado do prédio foi o porteiro, que disse ter ouvido um barulho e correu para ver o que era e acabou encontrando a menina no chão. E um morador que residia no primeiro andar do prédio, que também ouviu o barulho e foi até a sacada de seu apartamento, que também acabou se deparando com a criança no chão. Poucos minutos depois, o porteiro conta que o pai da menina se debruça no corpo de sua filha para ouvir os batimentos cardíacos, mas que o orientou a não mexer na menina até que o socorro chegasse. E assim, sem titubear, Alexandre o fez. A perícia determinou que a menina ficou pendurada do lado de fora da janela pelos pulsos, pois encontraram marcas dos pés dela do lado de fora da rede e marcas de suas mãos na beirada da janela. O que sustentou esta tese da polícia foi de que se a casa tivesse sido realmente invadida, o ladrão teria simplesmente arremessado a garota para fora da janela, o que causaria muitos outros danos. Mas o que aconteceu foi de que a menina foi cuidadosamente colocada para o lado de fora da janela e teve suas mãos soltadas pelo criminoso, o que a fez cair no gramado. Se tivesse sido arremessada, deveria cair em outra parte do prédio, uma área com um piso de granito. No rascunho do laudo do legista, todas as contusões encontradas no corpo da menina foram feitas antes dela ser morta. Morte esta que ficou determinada por asfixia. O laudo mostra que a criança tinha fortes indícios de ter sido espancada. Com todas essas provas de que o casal mentiu e que provavelmente teriam sido eles os autores do crime, no dia 2 de abril, a polícia decretou a prisão provisória do casal, que se entregou na tarde do dia 3 de abril à polícia. Porém, no dia 11 de abril, os advogados conseguiram habeas corpus para o casal, que foram soltos naquele dia. As investigações continuavam a todo vapor. E ao investigar o carro do casal, a polícia descobriu que o mesmo possuía um rastreador via satélite, que Nardoni teria mandado colocar apenas dias antes da morte de sua filha. Assim, no dia 22 de abril, a empresa responsável pelo rastreador divulgou que este tipo de aparelho emite sinais via satélite para uma central de operações
que com isso consegue monitorar todos os movimentos do carro e saber, inclusive, a que horas ele foi ligado ou desligado. O intervalo de tempo entre o momento em que o motor do carro é desligado, que foi às 11h36 da noite, e a primeira chamada para o resgate é de apenas 13 minutos, o que, segundo a perícia, é tempo suficiente para os fatos acontecerem segundo contados por Alexandre. Mas Alexandre também disse ter levado apenas 5 minutos entre deixar a esposa no estacionamento e levar a menina para o apartamento. Assim, já seriam 11h41 da noite. Em seguida, o tempo de voltar ao estacionamento, pegar as crianças e voltar ao apartamento, ele diz ter levado apenas 4 minutos. Assim, já seriam 15 para meia-noite. A ligação do vizinho para a polícia veio apenas 4 minutos depois, o que já seriam 23h49 da noite. O que não daria tempo entre Alexandre descer ao estacionamento e o ladrão realizar tudo o que eles alegavam ter acontecido, e ainda ter tido tempo para fugir. E ainda considerando de que o vizinho ligou para a polícia logo que ouviu o barulho e viu a menina caída, e o fato de Alexandre já estar no apartamento com a mulher e seus 2 filhos a 4 minutos antes da ligação, acaba anulando toda a versão do casal de como se passaram os fatos. Com isso, a polícia acabou fazendo a reconstituição dos fatos naquela noite, que constatou que a cronologia dita por Alexandre era realmente impossível de acontecer, e realizaram uma nova reconstituição com os fatos que eles levantaram na cena do crime. Ainda no carro do casal, Ana Carolina Jatobá teria agredido Isabela no rosto, o que acabou causando um machucado na testa da menina, o que deixou o sangue da menina pelo carro. O casal teria colocado uma fralda para conter o sangramento durante a trajetória do carro para o apartamento. Esta fralda foi feita uma tentativa de lavagem para eliminar o sangue de Isabela. Ao chegar no apartamento, com Isabela no colo, Alexandre deixa gotas de sangue da garota pelo caminho. A menina estava chorando muito por conta do machucado. Alexandre então a joga com força no chão da sala, o que teria causado algumas lesões compatíveis com esse tipo de agressão, como fratura na bacia e no punho direito. O sangue da menina também caiu no chão na sala, no local onde seu pai a jogou. Então, Ana Carolina Jatobá, irritada com o choro da menina, a segura pelo pescoço, causando assim a asfixia, o que acaba matando a menina. Então, Alexandre tem a ideia de jogar a menina da janela do quarto. Pega uma tesoura, se ajoelha na cama e corta a tela de proteção. Ele volta à sala e pega a menina no colo, levando-a até o quarto, deixando ainda mais gotas de sangue da menina no caminho. Sobe a cama com a menina no colo em direção à janela, o que deixa vestígios de pegada nos lençóis e marcas de mão de crianças sujas de sangue. Então, Alexandre coloca sua filha do lado de fora da janela, a segurando pelas mãos, e então a solta. A menina ainda deixou sangue no parapeito da janela e na tela de proteção. Nas roupas de Alexandre ficaram marcas da tela de proteção, compatíveis com alguém colocando o braço para fora. O porteiro então ouve o barulho e corre para ver o que aconteceu. Então, o morador do primeiro andar, que também ouve o barulho, liga para o socorro. Assim, ficou atestado de que o casal seria culpado pelo crime contra Isabela. O casal, então, teve sua prisão preventiva decretada no dia 29 de maio de 2008. Alexandre foi encaminhado para o 13º Distrito de Polícia na Casa Verde, Zona Norte, onde ficam custodiados detentos com curso superior. E Ana Carolina Jatobá foi enviada para o 97º Distrito Policial, em Americanópolis, na zona sul do município de São Paulo. Porém, Ana Carolina Jatobá foi removida do distrito policial e transferida para a penitenciária feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Em meio a ameaças de rebelião por parte das presidiárias, Ana Carolina Jatobá foi novamente transferida
agora para a penitenciária feminina de Tremembé, a mesma prisão que se encontra Suzane von Richthofen. O casal permaneceu preso até a data do julgamento, que ocorreu 2 anos após o crime. O julgamento demorou 5 dias para considerar o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá culpados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias, e Ana Carolina Jatobá a 26 anos e 8 meses, ambos em regime fechado. O casal acabou conseguindo progredir a pena para regime semiaberto, onde eles podem trabalhar fora do presídio e sair em datas especiais. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, ficou arrasada com a morte da filha e com as atitudes de seu ex-marido. Ficou muito depressiva com todos os fatos ocorridos. Hoje, 12 anos após o falecimento de sua primeira filha, Ana Carolina Oliveira tem outros 2 filhos, um menino e uma menina, e diz que apesar de tudo o que lhe aconteceu e a sua filha, hoje ela sabe que Isabela é um anjinho no céu e está feliz com a família que conseguiu construir. Bom, aqui está retratada mais uma vez como as pessoas que deveriam proteger as crianças as submetem a situações horríveis. Um pai deveria proteger e amar seus filhos, mas Alexandre nem pode ser considerado pai, depois de tantos atos covardes contra uma criança que era seu próprio sangue. Tenho certeza que você já conhecia esse caso, mas você se lembrava de tudo o que aconteceu? Me conte aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.